Nos últimos tempos, tem sido cada vez mais comum ouvir relatos de pessoas que resolveram aderir a um certo tipo de restrição aos vilões dos alimentos, né? Aqueles que foram considerados vilões, seja por recomendação médica ou por conta própria. E aí, um dos que entraram para essa lista foi o glúten, que está presente em vários cereais, especialmente o trigo. Para falar sobre esse assunto polêmico, né? A gente convidou aqui a Nutri Slaine Nogueira, nossa Nutri, polêmico, né? Muito polêmico. Muito polêmico. Primeira coisa, o que é o glúten, Slaine? Bom dia. Bom dia, sempre um prazer estar aqui. Não, A gente também agradece. Adoro. Então, primeiramente vamos definir o que seria o glúten. Glúten é uma proteína que está presente em alimentos que possuem o trigo, cevada e centeio. Como boa parte da população acaba se alimentando de trigo, aí infelizmente esse caso de intolerância ao glúten está surgindo cada vez mais devido a esse excesso de consumo. Onde, na verdade, tem até algumas pessoas, Mara, que não apresentam essa intolerância ou alguma doença específica que possa retirar esse glúten. Então, a gente precisa ter um certo cuidado. Sim. A gente sempre teve esse costume, né, desde muito antes lá dos nossos avós, né, a gente foi crescendo, a comer aquele pãozinho com café, Isso. aquela massa no domingo, né? Por que então que as pessoas elas estão se tornando cada vez mais intolerantes ao glúten? Antes a gente não via, né, tanta gente assim. Tantas incidências, na verdade, Isso. de pessoas intolerantes. O que é que acontece? Com o passar do tempo, a gente observa modificações em algumas produções de alguns alimentos. E o pãozinho nosso de cada dia, a massa dele em si, ele acabou sendo modificado. O trigo acabou sendo um pouco modificado. Só que a gente não precisa criar uma certa polêmica com essa modificação que foi feita. Porque geralmente são modificações que não acarretam diretamente alguns problemas na população. O problema é que esse grupo de pessoas intolerantes, na verdade, já nasceu propício a ter essa intolerância. Sim. Ou então já apresenta alguma doença genética, que infelizmente essa doença acaba também acarretando nesse tipo de situação. E uma das doenças que se remete de fato à retirada total do glúten é a chamada doença celíaca, onde é uma doença rara, mas a gente já observa, eu tenho alguns pacientes celíacos que precisam ter realmente um cuidado nesse processo, porque são pessoas que não podem nem passar, para você ter ideia, pela prateleira do supermercado, onde apresenta o trigo, cevada e centeia. Porque até tocar, às vezes, naquele produto, inalar, acaba acarretando alguns sinais referente à doença celíaca. Já a intolerância é um pouco mais leve, digamos assim, porque geralmente a intolerância ela é classificada em graus, leve, moderado e grave, da mesma forma que a intolerância à lactose, por exemplo. Então, tem algumas pessoas que consomem determinada quantidade e não vão apresentar nenhum sinal, mas tem outras que não podem comer um pedacinho no pãozinho lá, no café da manhã, que infelizmente os sinais já vão surgir após o consumo, que geralmente é a distensão abdominal, né, aquela barriga bem estufada. Sim. Alguns apresentam quadros como diarreia ou o quadro contrário, que é a constipação intestinal, como também até mesmo dores de cabeça, que são sinais que, nossa, o que é que tem a ver dor de cabeça com isso, né, que eu estou passando com o alimento? Mas existem relatos, sim, de dores de cabeça. Então, vamos falar assim, a doença celíaca, ela é algo muito mais grave, sim, né? Sim, muito mais grave, que realmente o celíaco, ele não pode chegar perto desse tipo de alimento. Nenhum tipo de contato? Nenhum, inclusive, o interessante é que, apesar de eu considerar como modismo a retirada desse tipo de nutriente para algumas pessoas por conta própria, o interessante é que, de forma paralela, a indústria de alimentos acabou produzindo uma maior quantidade de alimentos sem glúten. Inclusive, a gente precisa ter um certo cuidado até na leitura desses produtos. Porque não significa que a gente vê lá o produto sem glúten. Sim. E muitos acham, é saudável. Gente, a gente precisa entender que pelo alimento não ter glúten, não significa necessariamente que ele
seja um produto saudável. Inclusive, se você consome um pãozinho, um macarrão ou o que for, que tem a presença do glúten e não se incomoda com aquilo dali, pode continuar consumindo, obviamente de forma moderada. Mas se você quiser, vez ou outra, ou até vocês que apresentam essa intolerância ou por ter doença celíaca, precisa ter muito cuidado com essa leitura. Porque o que é que eu observo durante a leitura do rótulo desses alimentos? Uma grande quantidade de açúcar na composição, de gorduras. Eles acabam compensando em outros ingredientes, de forma né? compensatória. É a mesma coisa que a gente não ficar focada, por exemplo, em alguns produtos light e diet. Muita gente se engana com isso. Ah, é light, é diet. Baixou um pouquinho de gordura ou de açúcar ali no produto, mas acaba compensando. Coloca outro nutriente para dar um sabor atrativo, digamos assim. Então a gente precisa ter cuidado, muito cuidado com essas informações aí da embalagem do produto. Certo. No caso da doença celíaca, é algo que se adquire geneticamente? Sim, a doença celíaca geralmente é a questão da genética mesmo. Sei. Que, digamos que assim, às vezes são casos que você não sabe na família de antepassados de muito tempo e infelizmente acha que surgiu a partir de você. Não. De fato, existe uma grande chance de você ter adquirido de seus antepassados. Mas existem também outros fatores por questão genética mesmo, sem ser antecedentes familiares. Então, esses pacientes celíacos precisam ter o máximo de cuidado. Uma dica interessante também é não compartilhar utensílios durante alguma refeição, inclusive, Mara, escova de dente. Porque tem gente, eu esqueci minha escova de dente, casal, né, namorados. Às vezes troca ali numa viagem, esqueceu. Nem isso pode fazer, porque existem as substâncias, geralmente acabam ficando um pouquinho, né, alguns resíduos. Então precisa ter cuidado mesmo com essa situação. Cuidado, viu, pessoal? Você falou sobre essa questão das pessoas cortarem o glúten, né, por conta própria da alimentação. Ah, quero ter algo mais saudável, mas também muitas vezes por trás disso tem aquela vontade de emagrecer e acaba colocando na cabeça que cortar o glúten emagrece. Cortar o glúten emagrece. Cortar o glúten emagrece, Nutri? Não. Mas, gente, primeiramente, como assim? vamos definir o que é o processo de emagrecimento. Sim. Foi até uma coisa que a gente estava conversando antes da gente começar aqui a entrevista. Gente, emagrecer significa comer menos e gastar mais. A denominação em termo técnico se chama déficit calórico. Então, tem que consumir menos calorias e gastar um pouco a mais. Então, entra também o gancho da atividade física nesse processo. Sim. Não só a questão alimentar. Aí, muitos acabam aderindo a essa modinha, né? Que a Nutri adora definir como modinha da retirada do glúten. Se a gente for observar direitinho, o glúten ele vai estar presente na boa parte em alimentos refinados. Um pão branco, um macarrão branco, inclusive em produtos que a gente acha que não tem, como alguns molhos industrializados, alguma preparação pronta já dos supermercados. Então, o que significa isso das pessoas retirarem e emagrecerem? É porque acaba retirando da alimentação justamente alimentos mais calóricos, se a gente for observar direitinho. E acaba acarretando esse déficit, se a gente for observar. Diminuiu as calorias, reduziu um determinado grupo de alimentos que favoreceu aí essa questão de baixa calorias, obviamente com essa questão de outros fatores. Porque geralmente as pessoas que retiram glúten acabam também aproveitando o gancho e mudando os hábitos. Inclui mais vegetais, mais frutas, fraciona bem fontes de proteínas como ovos, frango, carne, leite e derivados. Então todo esse processo ajuda sim no processo de emagrecimento. Certo. Mas não existe, na verdade, necessidade de quem não é intolerante ou celíaco a retirada. Cortar. Pode sim consumir tranquilamente o seu pãozinho, né? Que tem gente que adora, não aguenta viver sem um pão. Só que tentando escolher opções bem mais saudáveis. Sim. Quando a gente parte para massas no geral, devemos realmente evitar a branca, a refinada. Isso eu falo para todos, não só para quem quer emagrecer, não. Porque é importante evitar até algumas doenças, como diabetes, hipertensão, né? Então, a questão mesmo do câncer,
a fibra presente nos pães, né? Se eu estou aqui orientando para os alimentos integrais, então isso já é outra situação de prevenir algumas doenças. Então, se você puder aderir sim a esses alimentos de forma mais integral, melhor ainda, e não a retirada. Sim. Inclusive, Mara, a gente sempre fala o seguinte, quando você deixa de consumir determinado grupo de alimentos e você vai passar a consumi-los depois de um tempo, infelizmente o seu organismo ele pode rejeitar aquele alimento. Nossa. Então, aí sim você vai poder até, inclusive, adquirir a intolerância. Então, imagine só, você que se matou, digamos assim, disse vários nãos para as pessoas que ofereciam, né, em qualquer ocasião, se tem uma palavrinha, não se permitiam Sim. em algumas festas, retirou mesmo o glúten e até a lactose, digamos assim, Aí, que é quando isso, você vai, é a né, junção, querer... né, glúten e lactose. São os dois. Sem necessidade alguma. Quando retornou a consumir, infelizmente você entrou no grupo de intolerantes. Olha Então, só. muito cuidado. Uma vez a gente estava conversando aqui a respeito até de outras consequências, porque geralmente, se a gente for observar, até a retirada de pães integrais, com medo da questão do glúten, está retirando também fibra. Então, você está propício também a adquirir até outras doenças, como o próprio câncer. Tá. Tem benefícios o glúten? Tem alguma coisa boa nele? Então, se a gente for pensar nesse termo de o glúten estar presente em massas e pensar em outras formas de poder fazer uma escolha correta, como os alimentos integrais, pães, biscoitos, macarrão integral, o benefício vai ser um conjunto de fatores. Sim. E não o glúten diretamente. Inclusive, eu sei que eu sempre falo da importância do consumo das proteínas e ele é uma proteína. Não é engraçado isso, né? Que a maioria das pessoas acham que o glúten é um carboidrato. Sim. Aí é o grande vilão. Ai, meu Deus do céu, vamos tirar, vamos cortar tudo. Mas não, é uma proteína que ela pode ser consumida de forma equilibrada. Certo. A gente estava falando sobre os alimentos sem glúten, né? Eles são mais saudáveis? Então, os alimentos sem glúten, vamos fazer de conta que você realmente apresenta intolerância ao glúten ou é celíaca, né? Apresenta a doença celíaca. E eu tive que fazer um planejamento alimentar para retirar o glúten da sua alimentação e prevalecer os outros sem a presença dele. Sim. Lembrando que ele está presente no trigo, centeio e cevada. Cevada geralmente acaba acarretando até a retirada de bebida alcoólica, se você for observar, a né? cervejinha, né, para quem gosta. Para quem adora, tem que ter realmente muito cuidado e fazer outro tipo de opção. Então, com a retirada de fato do glúten e aumentando a ingestão de outros que não apresentam, como por exemplo as raízes, inhame, macaxeira, batata doce, tá? É excelente, porque esses alimentos são naturais, né? Sim. Vem da terra, que a gente costuma dizer, então a ingestão deles pode ser, obviamente, adquirida de forma tranquila. Sem contar também que a gente precisa observar a questão dos alimentos que a gente acha que não tem glúten. Por exemplo, muita gente que chega até o meu consultório pergunta, nossa, eu observei que até a aveia, que é outro grupo de alimentos, não apresentam glúten na embalagem. Lá diz rótulo, a descrição, né? Contém glúten. Aí é justamente a importância disso, da leitura do rótulo, porque existem outras marcas que de fato retiram o glúten da aveia. Só que tem uma curiosidade, o glúten ele não está na aveia, é porque o processo da aveia, né, ela foi formada, no caso, a mesma máquina que foi utilizada com os outros alimentos que apresentam glúten, como o trigo, a aveia passou por essa mesma máquina. Então ela acabou acontecendo ali a contaminação cruzada, que a gente costuma falar. Então a aveia não apresenta nenhum tipo de glúten, mas devido a esse processo, como ela passou pela mesma máquina, a exemplo de algum processo com trigo, ela acabou adquirindo glúten. Então, cortar o glúten sem a avaliação de um especialista não é algo nada bom, né? Não, de forma alguma. É óbvio que a gente precisa, né? Você em casa que se sente incomodado ao consumir algum pão, biscoito ou qualquer alimento que você observou na embalagem que tem a presença do glúten,
primeiramente procurar o especialista, Sim. o gastroenterologista. É ele que vai dar o diagnóstico da doença. Então, ele vai passar alguns exames específicos. Obviamente, vai haver toda uma avaliação clínica, ele vai observar quais são os sinais e sintomas que você está apresentando após o consumo desse alimento. Depois, ele pode muito bem encaminhar para nós nutricionistas para a gente fazer um plano alimentar elaborado, né, mais específico para você que é intolerante. Já para outras pessoas que o diagnóstico não foi realmente preciso a isso, então não tem necessidade de retirar. Tá, vamos então reforçar os sintomas. Caso você esteja com algum desses sintomas, procure um especialista, pelo amor de Deus. Isso. Os sinais e sintomas geralmente após o consumo distensão abdominal, que é aquela barriga bem estufada, que você se sente bem incomodado. Quadros contrários, ou você pode apresentar uma diarreia ou uma constipação intestinal. Isso você deve observar, que pode fazer parte sim dessa questão da intolerância. Outra situação de forma sistêmica que ocorre em outra região do corpo é dores de cabeça. Então, se você unir todos esses sinais, é bom procurar um bom gastroenterologista para poder observar. Muito bem. E quem quiser uma Nutri, como é que pode fazer? Entrar em contato com a nutricionista Elaine Nogueira. Estou à disposição. Muito bem. Instagram, vamos colocar aqui na tela, nutri.laine Nogueira. Só você chegar lá, tem muita dica boa e, é claro, também pode agendar sua consulta. Exatamente. Obrigada. Sempre Obrigada, muito bom, maravilhoso. linda. Uma aula, né, aqui. Obrigada, viu? Vamos de receita ou vamos de intervalo, direção? Me ajudem. Não, vamos de receita? E a Nutri aqui, né, gente? Já chega assim, ó, sempre assim, né? Chega o momento da culinária, equilíbrio é tudo. Chegou o nosso momento de culinária e a gente vai com receita agora jogar aí na tela para o pessoal aprender. Aí.
aí, para a gente encerrar o programa de hoje, a minha dica é para você que gosta de unhas grandes, bonitas e impecáveis. A dica é o Spa das Unhas Internacional, comandado por Bernarda Lira, especialista em alongamento de unhas com certificação internacional. O espaço ele fica localizado aqui em Maceió, no empresarial Record Offices, na Avenida Engenheiro Mário de Guzmão, número 988, lá na sala 341. Lá, gente, no Spa das Unhas, você vai ter acesso a serviços de manicure, pedicure e spa, tá? As técnicas utilizadas pela Bernarda são acrílico, gel e fibra de vidro. E ela também oferta cursos profissionalizantes. Se pensar em unhas, já sabe, Spa das Unhas Internacional, método Bernarda Lira. Fui lá, inclusive, na sexta-feira, ó, unhas lindas aqui para a semana. Muito obrigada, Bê, você é maravilhosa, arrasa muito. E é isso, a gente vai ficando por aqui, tá? Mas amanhã tem mais programa bem assim, 9h30 da manhã. Eu te espero. Grande beijo, tchau, tchau.